Paz do Senhor Jesus, amém? Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias lá em Marcos, Evangelho de Marcos 16, do 15 ao 19. Mas antes eu gostaria de orar mais uma vez, até porque é a primeira vez que eu prego desde quando eu me converti. Eu nunca preguei em lugar nenhum, é a primeira vez que eu prego numa igreja. E eu queria que vocês tivessem paciência comigo e me ajudassem sempre que for possível. Posso talvez gaguejar e algumas vezes até ficar em silêncio, emudecido, mas tenham paciência com o seu irmão. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, eu venho pedir ao seu Espírito Santo que nesse exato momento tome o seu lugar aqui. Aqui não são homens para falar, Senhor, mas que o seu Espírito venha falar conosco. Toma, Senhor, a minha boca, a minha mente nesse momento, Senhor. Que seja feita sempre a sua vontade, o seu querer, Senhor. Que tudo que seja dito aqui, Senhor, seja para glorificar o teu santo nome. Seja, Senhor, para melhorar a condição da tua igreja, Senhor, não só física, mas espiritual também, Senhor. Para abrir os olhos dos seus filhos. Fala conforme o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. Pai, que eu seja uma ferramenta em suas mãos para ser usado segundo a sua vontade. E que tudo seja para te engrandecer e te bendizer, Senhor. Que tudo seja para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma colinha aqui que não pode faltar. Vamos lá. Marcos 16, de 15 a 18. E ele disse: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano. E eles imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Até aqui, meus irmãos. O interessante desse texto é que ele não se refere exatamente a um grupo de pessoas. Ele não se refere exatamente a uma pessoa, ou evangelista, ou qualquer pessoa em especial. Ele se refere a todo aquele que nele crê. O ID, nós já sabemos que é um mandamento de Deus para toda a igreja. É um mandamento para todos aqueles que são cristãos. Só que eu queria que vocês vissem algo comigo que eu achei muito interessante. Eu fiz uma pesquisa e o Brasil, no ano de 2010 a 2015, o número de cristãos, de evangélicos, na verdade, foi de 42,310 milhões de pessoas que se dizem evangélicas no nosso país. De contraponto, do outro lado, a cada 12 minutos morre uma pessoa no Brasil. Um minuto tem 1.440. Um dia tem 1.440 minutos. Fazendo essa conta, deu 17.280 mil pessoas morrendo todo dia. E eu achei muito interessante esse momento de louvor, que a última música que falou foi uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. E eu queria saber quantas vezes a igreja não tem dado uma chance para alguém que se encontra lá fora. Quantas vezes nós nos encolhemos de porta dentro, e quando eu falo nós, eu não estou me referindo somente à igreja aqui, eu estou me referindo à igreja de Cristo Jesus espalhada pela terra. E em quantos momentos nós temos privados as pessoas de uma última chance, de um último minuto, de ouvir a palavra de Deus uma última vez? Quantas e quantas vezes nós negligenciamos aqueles que estão lá fora perdidos, pedindo por socorro, clamando por alguém que chegasse naquele exato momento com um refrigério para suas almas? Vocês não sabem, muitas das vezes, quando nós vamos lá fora, e às vezes a gente se depara com muitas igrejas, como a gente tem visto por aí, né? Mas eles não pregam o evangelho, eles não falam de Jesus. Infelizmente não fazem. Infelizmente eles não fazem. A gente tem muito evangélico, mas a gente tem pouco cristão. Tem pessoas aí fora que estão dependendo de vocês. Eles estão esperando vocês, estão esperando a mim. E, infelizmente, uma grande maioria não tem feito aquilo que deveria fazer. A igreja hoje ela não tem feito o que ela deveria fazer, que é pregar o evangelho a todo aquele que necessita de conhecer.
Esse texto é interessante porque talvez você fique se perguntando se você realmente tem um chamado para ser um evangelista, mas aqui não se trata de ser evangelista, aqui se trata de ser cristão. Aqui se trata de ser cristão, somente ser cristão, porque os sinais acompanham os que creem, não acompanham o evangelista, ele não acompanha o pastor. Você não depende de uma posição eclesiástica para fazer o bem. E eu queria lembrar mais uma coisa a vocês: aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. E se você comete pecado diante de Deus, na vinda do Senhor Jesus, nós estamos condenados. Eu gostaria de saber o que a igreja tem feito hoje. Eu queria saber o que aconteceu com a igreja de Cristo Jesus, que ela se retraiu para dentro em vez de ir para fora. Eu queria saber o que está acontecendo com o povo de Deus hoje, que não tem mais coragem de pregar o evangelho, não tem mais coragem de ir lá fora e levar o pão a quem tem fome, a água a quem tem sede. Jesus está voltando. E não é de hoje que está sendo dito isso no nosso meio, não é de hoje que os pastores e outras pessoas têm pregado que Jesus está às portas. Não é de hoje. Sabe quantas pessoas morrem lá fora por negligência da igreja? Vocês sabiam que a grande maioria das coisas que tem acontecido é por negligência da igreja? Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E o que nós temos feito? Temos nos escondido dentro de 4 paredes. Se a igreja hoje ela tomasse a posição ao qual ela foi chamada, que é pregar o evangelho lá fora, haveria violência? Sim. Haveria assassinato, morte? Sim. Mas não seria tão grande como tem sido hoje. Não seria. A gente põe a culpa no governo de muita coisa que tem acontecido, mas é a nossa culpa. O que a gente tem feito com ela? O que eu tenho feito com ela? Será que você ocupa a posição ao qual você deveria ocupar como cristão? Será que você tem feito a diferença que você tem a obrigação em fazer? Será que você tem o prazer de falar do Evangelho de Cristo Jesus àqueles que estão lá fora sedentos para ouvir? Mas você pode falar assim: não, Paulo, mas eles têm escutado de muita gente. Não. Eles têm ouvido qualquer coisa de muita gente, mas a verdade do Evangelho eles não têm ouvido. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eu vou pegar o texto para vocês aqui, para não ficar só nas minhas palavras. O texto é em 2 Pedro 2,19. 2 Pedro 2,19 diz assim: segunda carta de Pedro 2,19: prometendo-lhes toda a liberdade, porém eles próprios são escravos da corrupção, porquanto toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. E aí a pergunta é: se eles estivessem ouvindo a verdade, ouvireis a verdade vos libertará. Se alguém estivesse pregando a verdade, eles ainda estariam acorrentados? Se alguém estivesse falando a verdade de Cristo Jesus, o Evangelho que liberta, o Cristo libertador, será que eles ainda estariam lá escravos do pecado? Será que ainda estariam lá amarrados em correntes, amarrados por cordas, Satanás abusando deles, usando eles como ele quer? Será que se a igreja de Cristo Jesus estivesse fazendo o seu papel, o mundo ainda estaria dessa forma? Sabe quantas pessoas têm ido para o inferno hoje sem ouvir a verdade do Evangelho, sem ouvir a verdade de Cristo Jesus? E a questão é essa: igreja, o que você tem feito com o seu tempo? Aonde você tem investido o seu tempo? Será que o seu tempo é numa televisão? Será que o seu tempo é no computador? Será que o seu tempo é gasto somente com o seu trabalho? Será que o seu trabalho é tão importante? Será que seus amigos são tão importantes quanto Deus? Será que ele não merece um pouco da sua atenção? Será que ele não merece um dia somente para ele? Entenda um negócio: o seu trabalho é bênção na sua vida, mas quem te sustenta é Deus. O seu trabalho é a ferramenta que Ele usa para te abençoar. Então não deixe o seu momento de trabalho tomar conta daquilo que deveria ser a sua vida: intimidade com Deus. Buscai o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você não precisa se preocupar com o dia de amanhã, você só precisa se preocupar com Cristo Jesus e o seu Evangelho. Mas a igreja hoje tem sofrido, não tem prestado atenção no que Satanás tem feito. Vocês têm prestado atenção quantas pessoas hoje trabalham mais de 8 horas por dia, não tem tempo de vir à casa de Deus, não tem tempo de ouvir o Evangelho, e a cada minuto eles vão perecendo, até o momento que se desviam, até o momento que já não estão mais na presença de Deus, já não estão mais na casa de Deus, relutando, achando que ainda estão de pé, mas já estão caídos há muito tempo.
E a igreja cada vez mais entrando de porta dentro, se escondendo, porque está grande a violência lá fora. Amados, se Deus não cuidar de vocês, não vai ser a porta que vai segurar o inimigo. Se não for Deus cuidar das nossas almas, infelizmente, meu irmão, não vai ter nada que vai nos segurar. Você pode ficar aqui dentro guardado, você pode chegar dentro da sua casa e infelizmente, bater a cabeça no chão na hora que tomar banho e morrer. Então, o que te impede de hoje levar o Evangelho à salvação para quem está perdido? O que te impede de falar do Evangelho de Cristo Jesus àquele que tem necessidade? A Bíblia nos ensina que chegará um momento onde Deus vai chamar a todos nós e Ele vai colocar alguns à direita e outros à esquerda. Isso se encontra lá no Evangelho de Mateus 25, 41 ao 46. Mateus 25, 41, 46. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me hospedaste, estando necessitado de roupas não me vestiste, e encontrando-me enfermo e aprisionado não foste me visitar. E olha só que coisa complicada é essa, a posição que a gente se encontra. Quantos de nós hoje temos negado a outras pessoas o direito de serem visitados, o direito de ouvir do Evangelho de Cristo Jesus, o direito de se converterem para Jesus, o direito de conhecerem aquele que nos amou primeiro? Uma coisa que eu achei interessante na Bíblia foi o seguinte: Deus ele dá a opção para a gente, mas eu achei uma coisa aqui que não teve opção nenhuma. Foi colocada aí pronto: o amor. O amor de Jesus, o direito dele de amar a todos nós. Ele não falou assim: se você quiser eu te amo. Ele amou a si mesmo, a todos nós, sem exceção de ninguém. Pedro, no Evangelho de Mateus, ainda que a gente está lendo no 25, do 41 a 46, quando ele diz: porquanto tive fome, não me deste de comer. Evangelho de João 6, 35. João 6, 35. Jesus diz: diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vier a mim jamais terá fome, e aquele que crer em mim jamais terá sede. Ou seja, se eles têm fome, o pão você já conhece, você já tem, Jesus Cristo. E o que te impede de levar esse pão a quem tem fome? E não é só, quando a gente fala um pouquinho sobre isso, não se refere só a quem está perdido lá fora, mas tem muita gente que está perdida aqui dentro. Isso é que é o mais preocupante de tudo. Existem pessoas aqui dentro. Quantas pessoas vocês não viram durante esses dias que congregam com a gente, que deveriam estar aqui com a gente, mas hoje não estão aqui? Não estou falando dos que estão trabalhando, mas eu digo pessoas que estão fracas, precisam de ajuda, precisam de alguém que chegue até eles e leve o pão da vida, alguém que leve a água da vida para esses que têm sede. Igreja, o que a gente tem feito como cristão? Aonde você tem investido o seu tempo? Aonde você tem investido suas forças? Jesus, Deus, Ele é poderoso para fazer tudo, sim, mas Ele quer usar a nós, Ele quer usar você. A ferramenta a quem Deus quer usar é você. Não precisa ter medo, não precisa se acovardar. Ainda que lá fora Ele finja para você que Ele é um gigante, ainda que lá fora as pessoas falem atrocidades a respeito do inimigo, entenda um negócio: o nosso Deus é maior que tudo isso, e maior do que Ele. Não há nada na terra, nem embaixo da terra, nem acima da terra que seja maior que o nosso Deus. Irmãos, a outra parte do mesmo texto de Mateus: tive sede e nada me deste de beber, sendo estrangeiro não me hospedaste. Evangelho de João 4,14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhes der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der
tornar-se-á nele uma fonte de águas jorrando para a vida eterna. Como é que eu posso privar alguém de receber essa dádiva? De além de matar a sua sede, além de trazer para ele o refrigério para a sua alma, deixar ele se tornar também um filho de Deus e, consequentemente, jorrar de dentro dele a água da vida. A gente tem visto aí fora, infelizmente, pessoas com uma forma de expressão linda, pregando, não digo pregando, mas se expressando muito bem, uma bela oratória. Quando fala, chama a atenção de muitas pessoas, mas infelizmente são homens e mulheres vazios. Infelizmente são pessoas que têm uma boa oratória, mas não têm o Espírito Santo de Deus. Infelizmente, alguns que a gente tem visto por aí não passam de palestrantes. Não estou desmerecendo ninguém, irmão. Só que eu estou mostrando para você a diferença entre uma pessoa que tem uma boa oratória e uma pessoa cheia do Espírito Santo. Nem todo mundo que está lá fora dizendo que está pregando o Evangelho de Deus. Nem todo mundo que está lá fora falando que está pregando está dizendo a verdade ou tem compromisso com a verdade. Um homem com estudo, um homem com uma boa oratória, ele mexe com o emocional de qualquer um. Mas para tirar do lamaçal do pecado, para tirar da vida imunda, só o Espírito Santo, só o homem cheio do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo, ele mexe com a alma. Mas um homem somente com letra, ele mexe com o emocional. Infelizmente, no nosso meio hoje, nós temos muitas pessoas que mexem com o emocional, são ótimos palestrantes, mas não são homens cheios do Espírito Santo de Deus. Eles não querem qualidade, eles querem quantidade. O que eles querem fazer com a igreja de Cristo Jesus é tornar um matadouro, é botar a ovelha naquele canto ali e ver ela render dinheiro. Não tem amor pelas almas. Se eles tivessem amor pelas almas, eles não fariam acepção de pessoas. Se eles tivessem amor por cada um de nós, eles se dariam por nós, escolheriam morrer por nós, porque foi o que Jesus nos ensinou. Só que infelizmente nem todo mundo que está aí fora falando, ou na internet pregando, ou em alguns lugares falando do Evangelho, significa que ele tem compromisso com a verdade. Infelizmente, no nosso meio hoje, tem muita gente usando de engano, muita gente usando de mentira. Um exemplo de quando alguém usa da mentira é ele usar artifícios para atrair vocês. Um homem que usa artifício para atrair a ovelha, meu irmão, ele não tem o Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo convence o homem do pecado e do juízo. Somente o Espírito Santo atrai o homem. Não é uma igreja adornada, bonita, não é um ar-condicionado, não é as músicas, não são as danças, é o Espírito Santo de Deus. Então, se você chega em algum lugar, se você vê alguém que não utiliza a palavra para falar com você, meu irmão, o que ele quer é só sacrificar você e mais nada. A única coisa que ele tem paixão é pelo dinheiro. Mas ainda assim há homens e mulheres que têm compromisso com Deus, há homens e mulheres que têm compromisso com a obra de Deus, e eu espero que hoje aqui se levantem mais homens e mulheres com compromisso com Deus também. Entenda uma coisa, Deus poderia usar a pedra, Ele poderia usar a mula, mas Ele quer usar vocês. Ele quer usar vocês, a ferramenta é vocês, a ferramenta é você. Ainda assim no Evangelho de Mateus, a parte onde ele diz: estando necessitado de roupas, não me vestiste. Irmãos, nem tudo o que eu vi nesse pedaço do Evangelho significa que seja físico ou natural. A palavra de Deus, ela não é para ser tratada somente no natural. Deus, ele não é físico, Deus é espiritual. Ele quer tratar da alma, Ele quer tratar do espírito, Ele quer tratar você por dentro. Ele não quer só trabalhar no seu exterior. Entenda o seguinte: o que é exterior é reflexo do interior, daquilo que Deus fez na sua vida. Aqui ele fala sobre a roupa, e eu achei um texto muito interessante. Isaías 61:10. Regozijai-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiste de roupa de salvação e cobriu-me com manto de justiça. Como um noivo se adorna com turbante,
sacerdotal e com a noiva que se enfeita com as suas joias. Vocês têm visto quantas pessoas aí fora estão nus por causa do seu pecado, nu por causa da sua transgressão, nu por causa da situação que se encontra. Eu não estou falando de nudez física, eu estou falando de pessoas que não conseguem se chegar diante a Deus. Tamanha vergonha que sente, tamanha nudez da sua vergonha diante de Deus, e não conseguem falar com Deus, mas precisa que alguém os vista. É necessário que alguém tenha coragem de sair lá fora e os vestir. Irmãos, eu não estou tirando a glória de Deus, eu não estou tirando o poder do Espírito Santo, mas eu estou lembrando a vocês que ferramenta somos nós. Deus quer usar a cada um de nós. E existem pessoas hoje que infelizmente estão tão infiltradas em delitos e pecados, que não conseguem mais chegar diante de Deus. Mas precisa que alguém pregue o Evangelho para ela, e ela seja curada, ela seja liberta, seja transformada, e a sua vergonha seja apagada, e que novamente ela tenha uma roupa nova, e ela possa se apresentar diante de Deus. E quem é que tem que levar essa veste nova para ela? É aquele que anuncia o Evangelho de Cristo Jesus. Ainda em Mateus: encontrando-me enfermo e aprisionado, não foste me visitar. Como eu já tinha lido antes para vocês, o Evangelho, a carta de Pedro 2,19, ele diz que aquele que é vencido pelo seu delito, pelo seu pecado, se torna escravo dele. E o Evangelho de João Evangelho de João 8, 31 ao 32, aonde ele fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas como conhecerão a verdade? Como é que eles vão ouvir a verdade? De quem eles vão ouvir a verdade? Se não for de vocês, se não for de mim, se não for de nós, se a verdade não sair da igreja. O Evangelho de Mateus continua, e na última parte ele diz: e eles também perguntarão: mas, Senhor, quando foi que tivemos com fome, sede, estrangeiro, necessitado de roupas, doente ou preso, e não te auxiliamos? Então o rei lhes sentenciará. Palavra forte, né? Sentenciará, vai ser sentenciado com todas as certezas. Com toda a certeza, vos asseguro que sempre que o deixaste de fazer para algum destes meus irmãos, menos que ao menor deles, a mim o deixaste de fazer. Sendo assim, este irão para o sofrimento eterno preparado para o sofrimento eterno. Porém, o justo para a vida eterna. Sentença complicada, sentença difícil. Você entende que o maior bem que nós podemos fazer a qualquer ser humano é falar o Evangelho de Deus? Você sabia que o maior bem não é dar uma roupa, o maior bem não é dar de comer, o maior bem não é você pegar e levar ele para uma clínica, para você reabilitar aquele que é drogado, você chegar e fazer qualquer outra coisa para uma pessoa? Isso não é o maior bem que nós podemos fazer? O maior bem que nós podemos realizar a uma pessoa é apresentar Cristo Jesus para ela. O maior bem que nós podemos fazer a uma pessoa é que ela seja, de novo, reconhecida por Deus como seu filho, não só como criatura. O maior bem que nós podemos fazer é propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Mas o que tem acontecido com a igreja no dia de hoje? O que tem acontecido com os cristãos no dia de hoje? Porque cada vez mais os cristãos têm deixado de fazer aquilo que eles devem fazer. Eu estou indo para o texto em Romanos 10,
do 12 ao 15. Porque não há diferença entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então eles invocarão aquele em quem não creram? E como eles crerão naquele de quem nada ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formoso são os pés dos que pregam o evangelho da paz, dos que trazem boas notícias de boas novas. Como eles ouvirão, como eles crerão se a gente ficar escondido dentro da igreja? Como crerão, como ouvirão, como se converterão se nós não temos coragem de falar? Quando eu falo nós, eu não estou falando especificamente daqui, de vocês, de mim aqui, mas de nós como igreja de Cristo Jesus sobre a terra. Quantas pessoas, quantas almas têm ido para o inferno, quantas pessoas têm morrido e quanto tempo nós temos negligenciado a salvação àqueles que precisam? Quanto tempo nós temos negligenciado o direito de ouvir de Jesus Cristo? Quando eu me calo, eu estou negligenciando. Quando eu estou me omitindo, eu estou negligenciando o direito daquela pessoa da salvação. E a verdade é essa: aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca, e quem peca está condenado ao inferno. Isso serve tanto para nós como cristãos, quanto para aqueles que estão na direção, aqueles que cuidam das igrejas, porque nós sabemos que há igrejas por aí, pessoas no controle de algumas igrejas, que eles não ligam mais para o evangelismo, eles não ligam mais para as pessoas estarem falando do evangelho para outras, eles não impulsionam mais a igreja a buscar quem está perdido. Meu irmão, experimenta um dia entrar no hospital para falar de Jesus e vocês vão saber quantos têm sede, quantos têm fome do evangelho de Cristo Jesus lá fora. Experimenta sair na rua e olhar no olho daquele que tem fome, que tem sede, e depois me diz se você ainda tem coragem de permanecer escondido entre quatro paredes. O evangelho ele não foi feito para nós, somente para nós, ele foi feito para todos. Ele foi feito para todos. Jesus morreu por todos, não morreu por um grupo escolhido, um grupo seleto, por pessoas eleitas. Não, eu só vou morrer por esses aqui. Não, ele morreu por todos nós, tanto nós que aqui nos encontramos hoje, mas aqueles que estão lá fora perdidos ainda. Quanto vale uma vida para você? Quanto vale uma alma para você? Talvez para mim e para você possa não ter praticamente valor nenhum, mas eu vou te lembrar uma coisa: a cada alma que se converte há uma festa nos céus. A cada alma que se converte há uma festa diante de Deus. O amor de Deus foi tão grande, que Ele se sacrificou por mim, por você e por todos aqueles que têm necessidade do Evangelho de Cristo Jesus. Todos aqueles que precisam e querem ouvir do Evangelho de Cristo Jesus. Eu queria saber o porquê que a igreja ainda não está lá fora fazendo aquilo que ela deveria fazer. Eu queria saber o porquê que a igreja tem entrado para dentro em vez de ir para fora. Entenda uma coisa: quando nós nos ausentamos, quando nós recuamos, o inferno avança. Quando nós nos calamos, Satanás grita em alta voz. Quando nós temos medo de falar do evangelho, com medo de falar assim, mas o crente é chato, eu prefiro ser chato e ver a salvação de alguém, do que ser um cara legal e saber que muitas vidas foram para o inferno, e eu compactuei com isso. Há uma necessidade de pessoas que falem a verdade hoje. Há uma necessidade que nós tenhamos um entrelaçamento com Cristo hoje. O fim está próximo. A gente sempre ouve falar disso, né? Mas entenda uma coisa: quando eu era criança, quando eu ouvia falar que morreu alguém, era um pânico, era um terror. E não precisava nem ver foto. Hoje eles dividem foto de pessoas abertas, decapitadas, e acham normal. Você quer ver uma coisa que também cada vez mais só aponta a vinda do Senhor? Hoje, muitas pessoas, quando pregam o Evangelho de Cristo Jesus e falam, Jesus morreu por você. Eu sei, ele morreu, né? Morreu.
ele não entende a magnitude do amor que foi declarado na cruz, ele não entende o amor derramado no madeiro, ele não entende o sacrifício feito pelo amor a você e a mim, independente da posição que nós estivéssemos ocupando naquele momento, ainda que sejamos pecadores, falhos diante de Deus, ele ainda assim nos amou, ainda assim se sacrificou, ele não virou as costas para nenhum de nós, ele não deixou de olhar para você, ele não investiu em você pelo que você é, mas sim pelo que você vai ser lá na frente com ele. O investimento de Cristo não é somente no agora, mas é também lá na frente. Ele sabe que você vai ser uma ferramenta na mão de Deus, e ele quer usar você, é você, independente da sua condição, independente da sua formação, independente da condição que você se encontre hoje. Você pode falar assim, mas eu não sei falar. Ótimo, fique em silêncio, deixe que Deus fale por você, deixa que Ele fale através de você. Paulo, eu não sei orar. Ótimo, se cala, deixa Deus usar você. Quando você deixa Deus entrar na sua vida, quando você deixa Deus falar através de você, te usar como um canal, como uma ferramenta, e você começa a crer, você vai ver aquilo que a palavra disse lá atrás, e os sinais acompanharão aqueles que creem. Falarão em novas línguas, expulsarão demônios, curarão enfermos. Mas o que a igreja tem feito hoje? Igreja, o que é mais importante para você? Será que é o templo maior? Será que é uma casa? Infelizmente, eu tenho que te falar que você não vai ganhar uma casa, você não vai ganhar um carro, você não vai ganhar nada, porque tudo que você pede para o seu próprio deleite. A Bíblia diz: pedi e não recebei, porque pediu mal, pediu para o seu próprio deleite. O dia que você entender que tudo que você tem é dele, tudo que você tem pertence a ele, você é dele, ele é o seu dono. Entenda uma coisa: o meu carro precisa ser para a obra, a minha casa precisa ser para a obra, tudo que eu tenho precisa ser para a obra, o meu trabalho precisa ser para a obra. Se o meu trabalho hoje ele me impede de estar na obra, me impede de estar com Deus, eu tenho que largar ele hoje, eu tenho que abandonar ele hoje. Meus irmãos, eu estou quase chegando no final. Senhor, glória a Ti, Deus. Aqueles que cuidam das ovelhas de Deus, toma cuidado, muito cuidado com o que vocês têm feito. Muito cuidado com o que vocês têm feito. Vocês precisam tomar cuidado. Zacarias 11:17. Antigo Testamento. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada estará sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O seu braço secará completamente, e o seu olho direito se escurecerá completamente. Irmãos, esse texto veio no meu coração em um momento que eu estava cultuando a Deus aqui na igreja, e eu comecei a lembrar de algumas pessoas que infelizmente priorizaram uma chamada horizontal em vez de uma chamada horizontal, vertical. Vertical vem do alto, horizontal eu já julgo como mais humano. Só que o cumprimento de um chamado já aconteceu direto com Deus. Deus já chamou, Ele já colocou, Ele já levantou. E aqui é só a concretização daquilo que Deus já fez. Mas infelizmente tem pessoas hoje que estão estudando para serem pastores. E eu não estou falando daqueles que têm amor à obra, amor à ovelha e amor a Deus, mas achando que isso é emprego, achando que isso é trabalho, que isso é para ganhar dinheiro. Toma cuidado. Quando eu li esse pedaço, eu me deparei com uma cena muito ruim, aonde ele fica com o braço ressecado e a vista escura, na escuridão. O que eu entendi com isso foi o seguinte: quando você vê algumas pessoas que já não enxergam mais o reino de Deus, algumas pessoas que olham e não veem mais a justiça de Deus, não agem conforme a palavra, não andam conforme Deus manda, e as suas mãos já não abençoam mais ninguém. Aqueles que estão hoje
se colocando a cuidar do rebanho de Deus, cuidado com o que vocês fazem com eles. Eles pertencem a Deus, a obra é de Deus, não é nossa, não somos nós, é dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Cuidado quando você pôr a mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Cela, cuida com carinho, ama, porque Ele se deu por eles, se deu por nós, se deu por todos. Irmãos, eu queria orar com vocês e finalizar por aqui, porque até aqui me deu o Senhor. Senhor, Deus, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me trouxe, Pai. Senhor, que cada dia mais nós possamos, Senhor, nos colocar diante da Tua presença. Deus, nesse momento eu te peço, Espírito Santo, visita cada um que está sentado aqui nesse lugar e aqueles que porventura vão estar nos ouvindo, Senhor, e nos vendo em outros lugares também. Espírito Santo, começa a falar ao coração do homem aquilo que eu não consigo dizer, aquilo que a mente não humana não consegue formular. Senhor, que em nome de Jesus reavive o seu povo nessa noite. Senhor, que em nome de Jesus reacenda a chama no coração dos seus filhos, a chama do amor por Ti, Senhor, a chama do amor, Senhor, que arde no nosso coração por Ti, Senhor, e consequentemente pela Tua obra e pelos aqueles que estão perdidos, Senhor, por aí. Quantas pessoas estão nessa noite clamando, pedindo para ouvir algo da Tua parte. Quantas pessoas nessa noite estão, Senhor, jogadas, Senhor, nos cantos, às vezes até dentro da sua própria casa, mas está perdido. Senhor, precisando ouvir a Tua palavra. Senhor, precisando de alguém que se ponha, Senhor, no lugar dele, Senhor, e ore pela vida dele, dizendo, Senhor, perdoa-nos pelos nossos pecados e transgressões. Senhor, olhe para nós nessa noite, que interceda por alguém, que ame alguém, que se dê por alguém, que dê uma prova de amor diante de Ti, Senhor, pregando o Teu Evangelho. Pai, acorda a Tua igreja, Senhor, acorda a Tua igreja, Senhor, ela precisa ir lá para fora, Senhor, e falar para todos que querem ouvir, Senhor, do Teu amor, do Teu Evangelho, Senhor, da Tua salvação, da Tua libertação. Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, assim diz a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, capacita homens, mulheres, jovens nessa noite, que eles se levantem, Senhor, mas se levantem, ó Pai, como os servos Teus, que não se envergonham de Ti, Senhor, que não tem vergonha, Senhor, de serem chamados de loucos. Eu prefiro ser louco e estar contigo, Senhor, do que ser são e parar no inferno. Pai, em nome de Jesus, há homens aí fora, médicos, advogados, juízes, Senhor, que precisam ouvir o Teu Evangelho. Pessoas que já ouviram, mas não creram. Pai, pessoas que estão perdidas até no nosso meio, Senhor. Aviva a Tua igreja nessa noite, Deus. Espírito Santo, derrama dos Seus dons nessa noite. Pai, capacita cada um, Senhor. Aquele que se julga o menor, Senhor, fala com ele agora, como o Senhor falou comigo. Que em nome de Jesus ele venha entender que já não é mais ele. Não somos nós, é Ele. É Ele. É Ele quem fala, é Ele quem diz, é Ele quem faz, é Ele quem age. Não depende mais de nós, só depende dEle. A nossa vida tem que ser dEle. Tudo que fazemos tem que pertencer a Ele. E quando nos colocamos diante dEle, desistimos de tudo por amor a Ele. Senhor, que tudo que eu tenho seja Teu. Senhor, que a minha alma seja Tua, que a minha casa, os meus bens, os meus filhos, a minha família, todos os meus dias sejam Teus. Pai, que em nome de Jesus, toda a Tua igreja seja Tua. Toma tudo em Suas mãos, toma o Seu lugar na nossa vida nessa noite. Pai, entra, Senhor, em nós e faça morada eterna. Senhor, nos conduza, Senhor, nos oriente. Pai, que o Senhor seja a nossa bússola, Senhor, todos os dias, para que não venhamos, Senhor, errar o caminho, Deus, e nos afastarmos da Tua presença. Pai, que em nome de Jesus, outras pessoas possam ser alcançadas pelo Teu Evangelho, para que eles venham a se converter dos seus maus caminhos.
Pai, que outras pessoas sejam alcançadas por esse teu amor, Senhor, que não há palavras para explicar. Senhor, não tem como eu explicar para alguém o que é estar na tua presença, não tem como eu explicar para alguém o que é caminhar contigo. Ele precisa provar, Senhor, ele precisa estar contigo, ele precisa, Senhor, estar perto de ti. Pai, mas que em nome de Jesus sejamos canal, Senhor, da tua palavra e do teu Espírito. Senhor, aonde chegar cada filho seu nessa noite, Senhor, aonde ele chegar, que o teu Espírito esteja com eles. Pai, que em nome de Jesus, a cada um nessa noite, aonde for, Senhor, que ele veja a oportunidade de falar do teu Evangelho e seja um canal, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, aquele que outrora não falava, Senhor, por qualquer motivo, eu não vou nem falar vergonha, ou porque não queria, mas que porque talvez se sentisse pequeno demais, que hoje ele entenda que a ferramenta que o Senhor quer usar é ele, é ela. Pai, em nome de Jesus, abranda o coração dos seus filhos, acenda a chama, Senhor, do teu Espírito em cada um de nós, e usa a tua igreja, Senhor, conforme o Senhor quiser, no momento em que o Senhor quiser e na hora que o Senhor quiser, porque, Senhor, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém e amém.